Beleza, então. E aí, pessoal, tudo bom? Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, quem estiver ouvindo aí, ou vendo isso em qualquer horário do dia. Meu nome é Matheus e eu quero dar boas-vindas para vocês hoje nesse quadro que eu estou criando aqui. E o nome dele é No Final, o que Fica, né? Esse quadro aqui, na verdade, ele está vindo de uma inquietação que eu tenho há um tempo já, de conversar com as pessoas e toda vez que eu dialogo com pessoas, principalmente depois que eu me mudei e comecei a ficar mais sozinho, quando eu vejo as pessoas e eu converso com elas, eu gosto de tentar extrair alguma coisa da conversa e contemplar mais as conversas e os diálogos com as pessoas para tentar extrair alguma coisa de bom dali, alguma informação, algum aprendizado, qualquer coisa que seja, né? E essa inquietação ela surgiu e ela foi encorajada por uma pessoa que vai ser a minha primeira pessoa convidada aqui para esse episódio. E eu vou puxar ela aqui. Uh, e aí, pai, tudo bem? Oi, filho. Tudo bom? Tudo bom? É, então, esse primeiro episódio aqui, ele está sendo feito com o meu pai, que é o Will. Ele tinha dado a ideia da gente conversar uma vez e gravar a conversa, assim. Ele sempre esteve na minha convivência, obviamente, né, meu pai, mas de um tempo para cá, agora que eu estou morando sozinho, a gente, de certa forma, a rotina muda e a gente não tem mais uma convivência diária, né, num cotidiano, assim. E eu senti que, nesse primeiro momento, né, eu vou trazer várias pessoas e tal, e a ideia é, no final, a gente, né, ver, no final, o que fica, né, dessa conversa, desse diálogo que a gente está tendo aqui com os convidados. E, pô, para quebrar o gelo, então, pai, por favor, se apresente para quem, seja lá quem for ouvir a gente aí e conta um pouco aí sobre quem é você, pessoalmente, profissionalmente, qualquer coisa nesse sentido. Eu sou o Will, pai do Matheus. Estamos aí nesse primeiro programa dele aí, falar um pouquinho. É sempre bom conversar com o Matheus, desde que acho que a gente sempre teve um bom diálogo, né? Sempre. E sempre conversou sobre muitas coisas. Foram várias noites que ficamos filosofando à mesa, e agora que ele está um pouco mais distante, está morando sozinho, mas a gente sempre conversa, sempre tem bons assuntos, né? Então, eu sou natural da cidade de Campo Largo, Paraná, uma cidade aí que está a 23 quilômetros de Curitiba. Para quem não conhece Campo Largo, né? Eu sempre costumo brincar em todo lugar que eu vou que Curitiba é região metropolitana de Campo Largo. Campo Largo tem uma extensão territorial maior que Curitiba. E comecei a trabalhar muito cedo, desde os 12 anos de idade. Sempre dediquei muito da minha vida para o comercial, então comecei como vendedor de rua, fui vendido o que vocês imaginarem na vida já, né? Já fui diretor comercial de multinacional, já trabalhei com varejo, prestação de serviço, venda do que vocês imaginarem eu já trabalhei. Tenho alguns pilares aí que são muito importantes na minha vida. O primeiro deles é a família, né? Deus e família sempre foram que me nortearam, né? E o profissional, sempre fui um cara muito dedicado ao profissional. Eu tenho um amigo que sempre fala assim: o Will entende um pouquinho de cada coisa, mas ele entende bastante de tudo. Então, acho que a conversa vai fluir bastante onde vocês puxarem aí, né, Matheus, o diálogo. Não sei para onde que você vai querer levar o rumo dessa prosa hoje, mas eu sou esse cara alegre, divertido, casado com a Márcia, há 25 anos, aí estamos comemorando 25 anos de casado esse ano. Pai do Matheus, que é o nosso primogênito, da Maria Eduarda, da Maíra, das princesinhas nossas aí, né? E estamos aí. Vamos ver o Show. que rola dessa conversa hoje aí. Bom, Tô a tomando um ideia. chimarrão. Aqui, apesar de estar um clima ameno, hoje está chuvoso na nossa cidade, né? O chimarrão sempre Faz vai bem. sentido, né? Chimarrãozinho faz sentido pro dia de hoje. Cara, Exatamente. pra gente quebrar o gelo, assim, eu realmente não sei para onde essa conversa vai, e a ideia é que ela flua da forma mais natural possível mesmo, mas você sabe que eu tenho entrado muito nessa onda, né? Muito por ficar mais sozinho no dia a dia em refletir mesmo e tentar extrair o melhor de cada coisa, assim, né? Principalmente diálogos, já que no contexto social eu tenho uma vida social mais reclusa agora, de certa forma, né? Apesar de eu interagir com várias pessoas durante o dia,
isso se limita muito ao virtual, né? E quando eu vou conversar com as pessoas, eu gosto muito de dar essa atenção 100%, essa atenção plena, né, para tentar extrair o máximo ali da conversa, né? Eu acho que para quebrar o gelo, cara, daria para assim, é meio que uma pesquisa esse podcast que eu estou fazendo, essa conversa com as pessoas, para tentar entender, assim, o que eu consigo extrair de aprendizado, seja nas práticas que essas pessoas têm, do ponto de vista profissional, espiritual, pessoal, qualquer coisa que essa pessoa faça, é quase que um estudo sobre prática mesmo. E para a gente quebrar o gelo, eu queria que você estressasse um pouco ou isse para uma linha de dizer dois extremos, assim, o que mais te motiva, ou seja, o que te inquieta a viver, a buscar o que você busca, a fazer o que você faz, e em contrapartida, o que mais te acalma. Porque meio que tem um efeito contrário essas coisas, né? Quando alguma coisa inquieta a gente vai ter um impulso para fazer aquilo, para correr atrás, para fazer seja lá o que for, seja na esfera pessoal, familiar, espiritual, né? O que te impulsiona, de certa forma, nessas áreas da vida. E em contrapartida, quando essas coisas começam a te sobrecarregar, porque inquietações sobrecarregam, né? O que você faz para frear? E o que o que permite com que você freie? O que te puxa de novo para essa calmaria, assim, quando é possível, né? Se puder falar um pouco sobre isso. Acho que eu nunca te perguntei isso, na verdade. Né? Nunca perguntou. Bom, eu sou um cara que sou muito movido a desafios, né? Eu sempre brinco, você sabe disso, que eu sou um pouquinho teimoso, vamos falar assim, né? Para não dizer bastante. Só um pouquinho, pessoal. Então, eu não sou teimoso, teimoso é quem teima comigo. Mas eu sempre fui um cara movido por desafios, então eu sempre brinco que falar para mim assim que não dá é um negócio que eu falo assim, cara, nós vamos fazer funcionar isso, cara. Dou um boi para não entrar e uma boiada para não sair, você sabe bem disso, né? E eu gosto de ver as coisas funcionando, então, independente de qualquer coisa você pegar e fazer funcionar, fazer rodar, né? Eu acho que é uma coisa que me motiva muito, assim. Eu gosto muito de fazer acontecer, né? Seja qual coisa que for, assim. Algo não está funcionando em casa, vamos fazer rodar, vamos tentar maneiras diferentes de construir uma narrativa para atender um pedido ou um objetivo, né? Eu acho que o desafio me aquieta, me tira do zero, assim. Se você me desafiar, eu vou. Isso é um negócio interessante da gente falar, porque assim, o teu desafio ele vai para uma linha muito pragmática do jeito que der. Se tipo for estreito para fazer, você vai dar um jeito de fazer, né? E isso e é engraçado até colocar em contrapartida. Eu entro tratorando, né, Matheus? Você sabe disso, né? Eu tenho um perfil um pouco mais conservador em relação a isso, que aí eu acho que destoa muito assim essa característica nossa, assim, que você é um cara que, por exemplo, né, eu sou programador, para quem não sabe, né, até nem me apresentei, mas a ideia é justamente usar todas essas gravações como um acervo para mim, né, e se isso inspirar alguém de alguma forma, que bom, mas a ideia é documentar mesmo isso, mas eu sendo programador, eu sou muito lógico e pragmático no sentido mais estruturante da coisa, assim, então eu construo ideias de forma muito analítica, muito eu sou muito assim detalhista nas coisas, né? E o meu pai, ele é um cara mais pragmático no sentido, cara, vamos para cima, né? E, independente dos detalhes, ele acaba meio que tipo, independente se tá fazendo do jeito certo ou não, até meio entre aspas, né? Se for para fazer gambiarra, mas for resolver o problema, que seja, né? Tipo, vamos resolver o problema. E por muitos anos isso era muito mais acentuado em mim, esse negócio de ser muito mais analítico, muito mais tipo, tem que fazer certinho, senão não vai acontecer e tal. E eu acho que, principalmente depois que eu me mudei, assim, isso foi uma coisa que mudou bastante, assim, eu tenho me tornado mais pragmático no sentido de o que merece minha atenção ali para ser feito da forma mais correta e que precisa ser feito da forma correta, né? Meio que não tem escolha, que seja, né? Vamos fazer do jeito certo. Não quer dizer que a gente faz do jeito errado. Eu acho que a melhor forma de colocar isso é fazer do jeito rápido, né? Existe, né, o rápido e o devagar, né? Duas formas de fazer. E o rápido, muitas vezes, você sacrifica certos aspectos do que você está fazendo, né? Qualidade ou, sei lá, alguma coisa você vai estar sacrificando ali no processo, seja teu tempo, alguma coisa para acelerar e tal, né? E eu acho que
esse senso de priorização foi o que mais mudou, assim, em mim desde que eu me mudei, porque você, por exemplo, tá morando sozinho, você não tem controle de muita coisa, assim, que pode dar de imprevisto. Então, pô, tá acabando alguma coisa que você esqueceu de comprar, né? E se você não comprar, você não vai ter. Então, isso se torna meio que urgente. Você vai do jeito que dá, faz o que precisa ser feito e vai manejando as coisas conforme elas acontecem, né? E eu vejo que existe esse limiar e eu era muito da característica de não, tem que fazer tudo perfeitinho, e você é um cara que acentua mais essa parte do vamos fazer, né? Independente de como, por quais meios, a gente vai dar um jeito. E aí, uma coisa que eu tenho percebido com o tempo, que tem mexido bastante, assim, na minha percepção de mundo, assim mesmo, é que a pessoa com melhor característica e a pessoa que chega mais longe é a pessoa que consegue meio que fazer um mix dessas duas características, que eventualmente, no feeling ali, na experiência de vida que você vai tendo, você vai acabar atacando mais rápido as coisas e entrar de cabeça e fazer o que tem que fazer para resolver, né? Eu recentemente tive uma situação parecida com essa, que eu participei de um evento, né, do DNJ lá, e eu tive que desenvolver um joguinho, uma gamificação lá, do dia para noite, assim, eu acelerei, tinha muita coisa que se eu fosse construir esse projeto com calma eu teria feito diferente, com certeza, mas a urgência não permitiu. De qualquer forma, ele saiu do papel, né? Então, eu acho que tem que encontrar esse limiar onde faz sentido eu tentar aperfeiçoar as coisas que eu estou fazendo, mas não ficar preso nesse aperfeiçoamento, né? E fazer as coisas acontecerem de fato. E esse limiar, cara, parece que não tem medida certa. Eu tô até hoje, desde que eu me mudei, em toda a minha carreira, assim, né? Eu ainda tô no início da minha carreira, de certa forma, mas eu tô há alguns anos fazendo a mesma coisa, que é programar, né? Trabalhando nessa área e eu, seguindo esse caminho de carreira para a vida, assim, né? Em 6 anos que eu tô fazendo isso, eu não encontrei medida certa ainda e eu ainda erro mais do que é certo. E eu acho que isso vai me acompanhar meio que pro resto da vida, porque a gente nunca vai encontrar a medida certa, né? Se a Bem-vindo gente ao tá no. clube. Bem-vindo ao clube. Então, Mas eu assim, queria, ó, queria vamos, entender isso vamos, do teu lado, vamos sabe? voltar um pouquinho, porque assim, nós estamos indo para um outro lado e tem muita coisa que está ficando para trás. Primeiro, deixa eu responder a tua pergunta. Então, Sim, sim. o que me instiga, o que me faz, o que me move é o desafio, seja para qualquer coisa. Me desafiar sempre foi algo que sempre me movimentou bem. E o que me acalma, eu acho que ao longo da vida várias coisas foram mudando. Hoje, com 46 anos de idade para 47, eu acho que o que me acalma muito é a minha fé. A minha fé me acalma, assim, né? Então, quando eu paro para conversar com o homem lá de cima, eu acho que é algo que me acalma muito. E até tenho falado muito para minha psicóloga isso por conta da ansiedade, né? Quem é muito acelerado, assim, tem que parar, tem que procurar ajuda. E a fé tem me feito muito melhor do que eu sou. Então, eu acho que é algo que eu quero manter, sabe? Mas o que eu quero chegar? Veja como que você tocou lá no ponto que nós somos um pouco diferentes e que legal que a gente é bem diferente, né, filho? Sim. Porque eu gosto de estudar muito, assim, e tem um cara chamado Paul MacLean, que ele criou um negócio muito bacana que é o cérebro triuno, né? Então, assim, o que ele fez? Ele colocou o cérebro humano como a evolução humana sendo feito em carapaças, né? Em camadas, vamos dizer assim. Então, você tem a parte reptiliana, que vai trabalhar com toda a parte ativa tua e que acontece de forma inconsciente, né? Bater coração, respirar, tudo que você, pulmão funcionando, tudo está acontecendo nessa área cerebral. Aí em volta disso você tem o teu cérebro mamífero, que te liga com sua mãe, então as emoções, quem é mais age por emoção, e por fora, né, o córtex cerebral, que é onde que vai estar o teu centro teórico da coisa, né? Principalmente Todos o nós córtex temos isso. pré-frontal, né? Que é o que faz o cálculo. O que a gente chama de racional, na verdade, é só uma parte do cérebro, né? É uma Porque. parte, assim, independente disso, ele vai fazer sinapses diferentes e você perder um pedaço dele, ele consegue suprir isso, né? Então, de modo geral, estamos falando assim, bem superficial sobre isso. Não vamos nem pegar partezinhas lá, né? A máquina mais sofisticada, né, que existe na não natureza, vamos então nem é entrar melhor nisso nem. aí. Então, o que acontece? Se você pega o Enneagrama, que é um negócio que surgiu lá com os padres do deserto, né? Que é uma figura geométrica, na verdade, o Enneagrama, né? De 9 pontas. E se você faz um estudo de personalidade através do Enneagrama e tudo mais, então o que eu tenho para dizer assim, cada pessoa é única, né? Não existe como fazer uma leitura, tá?
Então, assim, nós estamos aí em 8 bilhões e alguma coisa de seres humanos e cada um é único. Então, o Matheus é o Matheus e não tem outro igual, o Will é o Will e não tem outro igual. Porém, a gente tem alguns traços de personalidade que vêm desde a nossa criação, né? Eu brinco sempre que a gente pede para Deus para vir para esse mundo e é nesse momento que começa a transformação. Eu acho que é a maior explosão de energia que existe, é a formação da vida, né? Então, desde que você vem se formando dentro do útero da sua mãe, você vem juntando características, né, físicas, biológicas e tudo mais. Onde eu quero chegar com tudo isso? Se todos nós temos essas mesmas áreas do cérebro, às vezes o Will processa algumas informações em algum lugar e o Matheus processa em outro lugar do cérebro. Por isso que muitas vezes o Will sai tratorando e fazendo e o Matheus vai refletir e pensar mais, né? Então, isso que é o bacana da coisa. É fisiológico isso. Então, É meio que é material, né? A gente não tá falando de nada assim, né? nada. A mente ela é um produto do teu cérebro, então não é como se fosse uma coisa externa que, meu Deus, eu não sei o que tá acontecendo. É possível você inferir o que tá acontecendo, né? Olhando o que tá acontecendo ali de processo fisiológico mesmo, as sinapses, a energia que tá passando entre os teus neurônios e tudo mais, né? E é legal você ter falado sobre essa diferença de característica, porque é muito dessa questão, você falou de cada pessoa é única por alguns fatores, assim, né? E cada estímulo, assim, porque meio que tudo é ambiente, né? Se for pegar meio que o conceito de Darwin, né? De seleção natural, que é bastante aceito ali pela ciência, existe uma pressão evolutiva para a gente tomar certos comportamentos ou determinados seres evoluírem para determinadas características deles, né? Então, esse é um ponto bem interessante que você está tocando aí. Evolução. Para onde que a gente está indo? exato. Então, falando sobre isso, essa questão da pressão evolutiva, por que o Matheus, por exemplo, vai ter um comportamento diferente do Will dentro de determinadas circunstâncias? Em concreto, se você for ali na base de tudo, né? Primeiro, para você surgir, você tem uma assinatura genética, né? Você tem uma coisa que determina você, dos teus genes, características que você está herdando ali dos teus ancestrais, né, dos teus antepassados. E depois de tudo isso, existe uma série de processos que é os estímulos que você recebe, a forma com que você é criado e o que é reforçado e o que não é. Porque, por exemplo, o cérebro ele é uma máquina extremamente adaptativa, né? Então, aquilo que, de certa forma, você aderir como comportamento e aquele comportamento, de alguma forma, ser reforçado, seja por reforço positivo, seja porque você recebeu alguma recompensa daquele comportamento. Então, por exemplo, eu hoje gosto de correr, gosto muito de corrida. Por que eu gosto de corrida? Se você for ver, eu comecei a sentir recompensas e benefícios por correr. Logo, esse comportamento ele meio que se reforçou em mim, e não é nem no ponto de vista racional necessariamente. Claro que inicialmente eu falei, pensei, né, racionalizei. Estou muito sedentário, trabalho o dia inteiro sentado, preciso sair correr, né? A partir do momento que eu comecei a correr, no começo foi ruim. E talvez eu não tenha sido necessariamente recompensado por esse comportamento do ponto de vista, tipo, sentir dor, né? Algo do gênero, né? Do desconforto ali que exercício causa, né? Quando você faz. No entanto, eu acho que no mesmo dia, assim, eu já comecei a sentir outras coisas que pesaram mais na balança, assim, do cálculo que meu cérebro fez dentro dele, do benefício sobrepor ali o revés, né? Que é sentir dor, sentir cansaço na corrida. Que aí eu comecei a me sentir mais disposto, comecei a dormir melhor, comecei a render mais no trabalho. Então, esse negócio de ser humano ser único tem muito a ver, né? As pessoas elas acabam acentuando muitas características delas, porque, primeiro, né? Ela vai ter comportamentos diferentes, esses comportamentos vão reforçar ou punir, de certa forma, a replicação desse comportamento depois, né? Ou, né, tipo, outras coisas podem acontecer, né? Claro, intempéries da vida, né? A pessoa pode ser assolada com algum tipo de doença ou algum tipo de distúrbio, algum tipo de neurodivergência que vai afetar o comportamento dela. E quando a gente fala em comportamento, não é tipo eu pensar em ter um comportamento, na verdade é o comportamento existindo por si só, né? Eu posso, tipo, dormir de uma determinada forma, eu não estou racionalizando esse comportamento, mas estou tendo algum comportamento, né? Não generalizando, mas já falando de modo geral, nós falamos em 3 centroativos, né? Teórico, emocional e ativo. O que, né, vai fazer Sim. mais. Então, imagina assim, generalizando em 3, o que acontece?
O teu DNA vai colocar você em um deles. Você é mais teórico porque a tua construção, né? Mas tem um ponto aí, só antes de você continuar, que eu acho que é relevante, assim, mencionar. Eu tava falando, tipo, o cérebro, depois de uma determinada altura, ele não vai necessariamente fabricar novos neurônios, mas o nosso cérebro, quando a gente aprende coisas novas, ele cria vias novas, né, de sinapse e tudo mais. Nada impede de que, por mais que eu tenha o teórico mais acentuado, eu não possa criar novas vias para que o meu teórico continue acentuado, mas eu acentue outra área em contrapartida. Que é aquele exemplo que a gente deu de eu, tipo, ser um cara mais perfeccionista, e eu comecei a deixar fluir, porque houve uma pressão evolutiva. Você veja, eu porque, tô no ambiente novo. Aí, olha que legal. Qual que é na face assim, do planeta, qual que é o ser que vive nesse planeta que é mais adaptativo? É o ser humano. Ele vive no gelo, ele vive no calor, ele vive em qualquer lugar, né? Já que se tocou em Darwin lá, né? A origem das espécies. No mundo existem espécies que só vivem na Antártida, outras vivem só na linha do Equador. Sim. O ser humano vive em qualquer uma delas. Por quê? Porque ele tem uma facilidade de adaptação que é sensacional. Ele consegue trabalhar isso no cérebro. Ele cria mecanismos, né? Por mais que naturalmente ali, biologicamente, ele não seja adaptado, o ser humano ele tem ali essa área que é super, né? A mais recente, né? Que é o nosso córtex cerebral mesmo, né? O córtex, especialmente o córtex pré-frontal ali, que é responsável por... Pré-frontal, límbido inferior, tudo isso. Que é o que gera aquilo que a gente chama de racional, né? E aí você veja que interessante, a gente fala em pressão evolutiva, muitas vezes por que tal espécie tem garras em algum lugar ou tem o dente desse tipo? Porque houve uma pressão evolutiva, de certa forma, que aquela espécie que não tinha aquilo acabou morrendo, e os que tinham, né, foi selecionado e meio que se tornou o que é. Teoricamente, nas próximas gerações, o ser humano já vai começar a nascer sem o dedo mínimo da mão e do pé. Existem uns estudos, né, que dizem essas coisas assim, que é interessante. Em alguns milhares de anos aí vai acontecer isso, né? E aí você veja que interessante, né? A gente tende a falar, assim, de comportamento selecionado, comportamento que é reforçado, ou até características que a pessoa acaba desenvolvendo, e essas características ela tem que ter alguma função, porque se ela não tiver alguma função, a pessoa não vai perpetuar aquele comportamento. Então, por que eu continuo correndo? Porque de alguma forma meu cérebro entendeu que aquilo ali tem uma função para mim, então eu vou perpetuar esse comportamento. É que nem tipo você, sei lá, você vai num churrasco, né? E você faz uma piadinha que as pessoas não gostam. Teu comportamento vai ser punido, seja a pessoa fazendo alguma cara feia ou alguma coisa. A tendência de você replicar esse comportamento depois, ela diminui. Pode ser que você replique, mas diminui. Agora, se as pessoas rirem e acharem engraçado, a tendência de você amplificar, replicar esse comportamento depois, ou fazer novas piadas no mesmo estilo, por exemplo, vai acontecer. E aí eu tava falando de ter vindo morar sozinho, por exemplo, né? Essa questão de eu não ser mais tão perfeccionista agora é porque houve uma pressão evolutiva. Então, eu vi que se eu continuasse na mesma linha, eu ia sofrer, porque meio que, tipo, não dá para controlar tudo, né? Então, você meio que tem que ir por um caminho que seja funcional. Logo, para mim, tem uma função agora não ser mais tão perfeccionista. Então, isso é interessante, essa questão adaptativa, porque você sente na pele, não necessariamente racionalizando. Às vezes é uma coisa que se desenvolve em você porque você foi exposto ao ambiente, né? E veja aí, o ambiente, né? Aparecendo. Isso aí que eu ia te falar agora, para a gente terminar o linha de raciocínio. Então, veja, a genética vai te ancorar ao teu principal. Não que isso seja fixo. É mutável. Seja regra. Dá pra, é mutável, tá? Aí o que acontece? O teu cérebro vai precisar ancorar alguma coisa que apoie esse centro teu aí. Vamos colocar assim, os 3 centros, né? Ele vai ter que ancorar alguma coisa que apoie isso. Então, algumas pessoas são mais teóricas e vão ser mais... O que vai apoiar o teórico dele é o emocional. Outras vai ser o ativo. Ou o ativo com o emocional, isso vai mudar. E alguma coisa, como ele ancorou isso, outra ele vai deixar de lado. E pode ser assim, ó, vamos falar assim, a criança está na cadeirinha lá para comer. Daqui a pouco ela percebe que começa a chorar e a mãe traz a mamadeira, traz o alimento. Mas por ironia do destino, a criança começou a chorar na cadeirinha da mesa. Começou a fazer o berreiro. A mãe vem com a mamadeira e a criança fica olhando a mãe vir com a mamadeira na mão. Quando ela chega na metade do caminho, o pai fala bem assim, vem aqui que eu vou dar o cartão de crédito para você fazer compra. Na cabeça da mãe, pegar o cartão naquele momento vai garantir a compra do mês ou algo que é mais importante do que alimentar o filho naquele momento. Não que ela não vai fazê-lo, mas ela fala assim, ele pode esperar 1 minuto.
Mas para a criança que está sentada na mesa, ela fala assim: minha mãe foi para o meu pai com a comida e não veio para mim. Então, a criança ali já reforçou o que você falou. Uma situação que o emocional dela já, tipo, quebrou. Ela repudiou aquelas, né? Tipo... Não que aquilo vai ser um fator determinante, porque é um evento, mas eu entendi o ponto de que o que nos acontece, ele vai reforçar então, alguma coisa, primária, né? Veja, daí vem a infância primária até 7 anos, e ela tá com isso reforçado. Se ela não quebra isso, isso vai ser determinante para ela em algum ponto. Entendeu? E é claro, isso é mutável, né? Você pode mudar isso. Eu digo assim, até o próprio paladar das pessoas, né? Você não gostava de cebola, daqui a pouco você começa a comer cebola, não gostava de comida japonesa, agora começa a comer. Minha irmã, né? Esse é um exemplo bem... Mas assim, o principal é você saber a essência, a tua essência está em saber que você pode evoluir, que você não é um ser fixo, que é mutável, e que você tem que ter alguma função dentro desse jogo, que é a vida. Né? Ontem a gente foi no cerco de Jericó e era praticamente o último dia do cerco, a última vela acesa do cerco, né? Que hoje é o último dia, na verdade, a gente foi de madrugada com a tua mãe. E aí eu fiquei olhando a vela, né? E ali eu fiz uma reflexão olhando a vela. Eu falei, peraí, a gente, veja assim, a gente é como se fosse uma vela. Qual que é a função da vela? Iluminar, aquecer. Iluminar e aquecer, né? Você tem uma função como ser humano. Qual que é a tua função? A tua essência, o que você quer? Você pode ser ou pode não ser. Você pode pegar essa vela e ser vela e nunca iluminar nada, e nunca aquecer nada, e tá tudo certo. Você vai continuar sendo vela, uma vela que não se acende. Ela é só decorativa. Cara, isso aí bateu num ponto crucial, assim, que eu acho então, você vai ser uma vela decorativa, não tem problema nenhum. Você vai embelezar o ambiente no que você tá, vai ter estrelinha, cheiro, bacana, né? Mas a tua função é só decorativa. Então, você vai viver a tua vida como uma vela decorativa, não tem problema nenhum. Agora, se a tua função é iluminar, muitas vezes está ligado a iluminar o caminho de outra pessoa. E aí, muitas vezes, vem família, filhos, esposa, amigos e tudo mais. Só que se você ilumina o caminho do outro, você também se desgasta. Isso causa um desgaste. Então, assim, se desgastar com alguma coisa também faz sentido da vida. Mas eu escolhi iluminar, eu escolhi aquecer. Então, quando acabar a minha luz, eu tive função. Eu também exerci a minha função, que era iluminar e aquecer. Isso eu vou entrar num negócio mais, talvez metafísico aqui, uma análise metafísica da coisa, que é, assim, a gente tá indo em direção à morte física, né, de certa forma. A gente tá gastando a nossa energia, em algum momento essa Quantas energia vezes já conversamos sobre isso, né? Exato, mas tipo, voltando aí para esse sentido, essa questão do desgaste que você trouxe, o desgaste ele é meio que inevitável, né? Porque somos seres finitos, né? A gente está sobre 3 dimensões de espaço e uma de tempo, até onde eu sei, o tempo ele tá passando, né? Isso aí é uma evidência bem clara, assim, de que o tempo tá passando, afinal, eu era criança, agora sou um adulto. Ele tá passando. A gente tá falando do tempo, né? Não estamos falando nada de fora do tempo, que seria a eternidade. Dentro do tempo as coisas estão passando. Sim. A gente tá experienciando a passagem do tempo. Logo, a gente sabe que o tempo existe, né? Então a gente tá experienciando aqui as coisas. E essa questão do gastar que você falou faz muito sentido para mim, porque é tanto no sentido de a vela não iluminar, né, o caminho de alguém e tal, mas ela pode ser uma vela acesa também em um lugar que não tem ninguém passando. E aí essa vela ela não vai servir o propósito dela, ela vai estar gastando, e ela não vai servir para um propósito. E assim, refletindo, especialmente nos últimos meses, assim, até nos últimos anos, eu acho que encontrar, eu acho que é o ponto-chave, assim, da vida de qualquer pessoa. Ela entender em algum movimento, em algum impulso, alguma coisa que tenha dentro dessa pessoa, ela direcione aquilo ali com um propósito, que ela tenha um propósito que seja muito claro. Assim, daqui a um pouco, esse propósito ele pode ser através da atividade profissional dela, ela causa algum tipo de impacto e isso traz algum tipo de propósito, de fato, e ela une essas coisas para iluminar as outras, né? Então, eu me vejo hoje no meu profissional, toda vez que eu tenho oportunidade de impactar alguém, seja puxar alguém, ensinar alguém sobre o que eu sei, ou até participar de projetos e coisas que eu vou utilizar o meu ofício para, sei lá, contribuir com alguém de alguma forma, isso é meio que o suco da minha vida, é o que faz com que, tipo, tudo faça sentido quando eu tô exercendo esse tipo de atividade, né?
E eu vejo que as pessoas que tendem a ser felizes, né, que na média a gente considera feliz, não estou falando de alegria, tristeza, né, momentos, né, todo mundo tem os seus momentos ali de mais alegria, de mais tristeza, né, mas assim, o mundo continua o mesmo, só que quando a gente tá alegre tudo parece bom, quando a gente tá triste tudo parece ruim, é mais a lente que a gente está usando para enxergar o mundo, né. E eu vejo que essa predição de pessoas mais felizes, né? Existe um padrão que você identifica e você falou muito bem antes, que é ter família, né? Pessoas, né? Uma rede de apoio que funcione, que vai estar ali para você. E essa rede de apoio pode ser uma pessoa, que seja, né? Pode ser, mas que você tem ali, né? A gente chegou onde chegou como humanidade porque a gente tinha uns aos outros, né? Então, a gente é um ser social, a gente funciona hoje porque a gente é social, a gente interage com outros seres humanos, né? E a gente busca perpetuar a nossa espécie através de interações e tal. E essa questão de ter uma rede de apoio e ter um propósito, eu acho que são os pilares assim que mais pegam a pessoa que consegue dar significado para aquilo que ela está fazendo, independente da área que seja. Tipo, porque, por exemplo, Matheus, eu vim aqui para programar. Se eu vim aqui para programar, fica muito pequeno, né? Tipo, pô, escrever código é um negócio, né? É código por código, é uma coisa É que não tem raso. sentido. É É raso. raso. Agora, pô, eu vou escrever código para construir um produto que está impactando a vida de alguma pessoa, de algum empreendedor ou de alguma pessoa que, pô, aquilo ali facilita a rotina dela de alguma forma. Já é uma camada de significado. Pô, vou desenvolver alguma gamificação que entretém alguma pessoa e sei lá, ali tem um momento no dia que a pessoa interage com algo que eu fiz. Daí você falou da vela, ela produz calor, né? E Lavoisier dizia, né, que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, tudo que a gente faz, inclusive esse vídeo que a gente está gravando agora, essa conversa que a gente está tendo, a gente está gastando energia para falar, essas coisas estão sendo ditas, é como se a gente estivesse gastando nossa vela agora, mas não é como se a gente tivesse. Como se não tivesse algum efeito, porque a gente está deixando esse calor dessa vela, desse vídeo, dessa interação que a gente está tendo, como uma assinatura de entropia, né? É um calor que vai ficar ali. E veja que Alguém vai interessante. encontrar esse vídeo, vai ouvir ele, Eu vai vejo que absorver essa interessante mensagem. e quão profunda é a meditação que eu fiz 5 horas da manhã no cerco. Porque daí, quando acabou a cerimônia, né, do cerco, né, veio o ministro e apagou a vela. Mas ele apagou a vela para preservá-la para depois. Então, às vezes, quando você se sente apagado, a pessoa que está te apagando, ela está preservando você. E às vezes a Faz gente muito não sentido. tem sapiência para entender isso, entendeu? Às vezes você é apagado e fala assim, porra, por que será? E às Por vezes que é para tem preservar. tropeços na vida, né? Eu acho que, tipo, Exatamente. Para essas coisas, clarear no elas... momento certo, entendeu? até porque é uma questão meio que natural e intrínseca da existência, né? Para que as coisas, para que a E agora felicidade veja outro exista, ponto tu de tem que vista, né? ter parâmetro de comparação. E se eu sou uma vela decorativa e que fico decorando o ambiente, pode ser que com o decorrer do tempo eu saia de fora da moda, ou que eu suje, ou que aconteça alguma coisa, ou que derrube e eu quebre. E eu também vou sair de cena da mesma forma. Então, nada é eterno. Sim, e ela pode não Partindo ter do servido princípio para que nada, né? temos um tempo linear que está passando, né? São José Maria dizia muito isso, né? Que é uma questão de ser útil, né? Deixar rastro. Deixar rastro. Essa questão de tipo faz o que deves e está no que fazes, né? Então você Mas está perceba, naquilo, ser né? útil para quem? Para você mesmo? Não, é ser útil. É ser Na útil. forma mais pura possível, assim, porque ser útil para mim tem uma função, ser útil para você tem uma função, ser útil para ser útil, sabe? A gente tá aqui para a gente tem que a gente recebeu uma vida, certo? A gente recebeu uma energia que a gente tá, né, buscando alguma coisa, né? Né, nós que somos cristãos, eu acho que ficou evidente que somos cristãos católicos, né? A nossa busca, ela tá em Deus, né? Ela tá em Jesus Cristo. Mas ela tá em algum lugar, né? E a gente gasta a nossa energia e tudo que a gente vai fazendo é para nos direcionar para um fim, né? Existem meios para que a gente chegue em um determinado fim. E eu acho que o sentido da vida é justamente esse, é viver, de certa forma. Você vai buscar alguma coisa, né? Você tem uma energia sendo gasta para que você
no decorrer da sua vida, dê significado no que você está gastando essa energia, né? E é muito interessante conversar sobre isso, porque se você for analisar em concreto, tudo que a gente faz meio que deixa rastro, né? Então, tanto que eu lembro, eu tinha assistido o Mr. Robot, e o pai do Elliot falava, né, o que era ele era o Mr. Robot, né, o Elliot, ele era esquizofrênico e tal, mas ele tinha as visões do pai dele, que ele falava, né, que ele tinha ido na praia com o pai dele, e aí eles sujaram um pé de areia na praia, e aí ele voltou para casa, assim, e sujou a casa com areia. E aí a mãe dele chegou para brigar com ele, assim, você não viu, acabou sujando o chão de areia e tal. E aí o pai dele falou, olha, demorou, tipo, milhares de anos para sedimentar, formar aquela praia e tal. O Elliot foi lá e pisou na areia e trouxe areia lá da praia, que demorou, sei lá, bilhões de anos, entropia, um monte de coisa que aconteceu. E ele tirou a areia de um ponto A e trouxe para um ponto B. Ou seja, em uma escala muito pequena, de certa forma, ele meio que mudou o mundo, né? Tipo, eu tô estressando ao extremo esse ponto, né? Da questão da mudança. Mas é a questão de que tudo que a gente faz, de certa forma, deixa rastro e fica como uma assinatura de entropia energética, que a gente está gastando a nossa energia com alguma coisa. E aí, quando a gente fala em mudar o mundo, em fazer coisas que tenham significado, né? Você vê que coisas do cotidiano a gente tende a não sentir o impacto delas. Mas aí entra aquela questão, né? Que se você quer mudar o mundo numa escala que talvez importe, vai ser um processo lento, metódico e doloroso, né? No sentido de que, tipo, a fé move montanhas, mas você tem que mover um saco de terra por dia. Principalmente sobre aquilo que você faz quando ninguém tá vendo. Exatamente. Eu acho que isso aí é o que mais pega, assim. Tipo, quando ninguém tá te vendo para onde você tá direcionando os teus impulsos, no sentido de, tipo, qual é o rastro que você realmente vai deixar? Né? Se a vida acabasse hoje, o que você fez? Né? Para onde você estava se direcionando, né? O que ficou para trás? Quantas pessoas você ajudou? Qual que é o impacto disso que você teve na tua vida? Né? Você foi decorativo? Você aquentou? Ou você iluminou? Independente da tua escolha, se você cumpriu teus objetivos, por menores que sejam, valeu a pena. Por isso que eu digo que fazer valer a pena a vida é correr atrás daquilo que você acha que é certo. Né? Que nem você tocou ali, ficou claro, evidente que somos cristãos católicos, mas independente de fé, credo ou qualquer coisa, se faz bem para você, meu irmão, vai embora, vai atrás disso. Eu acho que esse é um ponto, né, de, tipo, eu fui criado nessa fé, assim, no que eu acredito. Aí, eu percebo assim que cada vez mais a gente está muito extremista. O que eu acredito por certo para mim é totalmente errado do outro e eu repudio a ponto de fechar a madeira numa rede social e não olhar mais na cara da pessoa. Mas espera aí, o ponto de vista dela. Tanto que quando esse vídeo for postado, as pessoas não vão me encontrar no Instagram, né? Isso é curioso. Vou encontrar só... Mas assim... Não, você acha, se souber procurar... É outro perfil, né? Mas outro perfil. Acho. De certa forma, mas se você perceber, o meu Instagram mesmo, eu tenho Instagram, mas ele tem um viés totalmente mais profissional de algumas coisas. Tem coisas que eu faço que eu não prefiro não compartilhar. Isso que você falou, cara, das pessoas fecharem a madeira por qualquer coisa, né? Você vê que chega muito extremo. Qualquer coisa, seja religião, seja política, seja futebol. Não, e é uma questão de que, tipo, qual é o ganho de você chegar para fulano ou para ciclano e falar, é isso aqui tá certo. Vamos lá. Cara, olha o tamanho do nosso planetinha dentro de um sisteminha solar que tá dentro de um grupo de estrelinhas que tá dentro de uma galáxia e meio a milhões de galáxias. Daí você vai fazer o cálculo de milhão para bilhão, né? Tipo, 1 milhão de segundos, 11,5 dias, 1 bilhão, 31 anos. E aí você pega, existem bilhões de galáxias. Tipo, e você tá certo. Alecrim Dourado, você é perfeito, tudo que você pensa tá correto. Tem muito, o que você tá falando tem muito a ver com isso é um videozinho antigo do Cortella. Do Cortella, né? Ele falava isso, né? Ele fala sobre isso e daí ele fala assim, você é o vice-treco do subtroço. Do subtroço. E é isso, cara. É uma questão meio que... E aí, assim, as pessoas, elas meio que se desesperam porque, tipo, elas têm que se agarrar em alguma coisa, porque se elas não tiverem certas, elas estão lascadas, né? De certa forma, porque elas criam essa regra de que, tipo, eu preciso estar certo, tudo precisa fazer algum sentido, né? Na minha cabecinha limitada, e assim, pô,
trazendo um pouco para a nossa fé, né? A gente não é Deus, então a gente assume que a gente não vai ter o conhecimento do tudo. A gente vai ter um conhecimento extremamente limitado das coisas. Nossa, se a gente for nesse viés, nós vamos cair naquele do livre-arbítrio que nós ficamos horas divagando, lembra? Pois é, a gente pode entrar nisso um pouco depois, que eu acho interessante depois, falar mas sobre. Mas não vamos entrar agora, senão depois nós vamos... Mas falando sobre essa questão, existem duas formas de você enxergar, digamos assim, o teu desconhecimento sobre a realidade. É você enxergar isso de forma impotente, no sentido em que, poxa, eu não sou nada, então nada faz sentido, tudo é uma porcaria, né? Já era, minha vida não tem sentido. Se eu não consigo atribuir sentido a tudo, então nada faz sentido. E isso é uma visão niilista, isso já está por natureza errado. Porque por mais que você não tenha o conhecimento sobre tudo, aquilo sobre o que você tem conhecimento, você consegue atribuir significado, você consegue atribuir propósito. Logo, se você está experienciando atribuir propósito e conseguindo viver a tua vida com propósito, então, por natureza, não fazer sentido está errado, porque se você consegue atribuir sentido é porque o sentido existe, né? Então, o niilismo ele vai para um extremo, e é o que você estava falando do extremismo, né? Como que nada faz sentido se eu consigo atribuir sentido a certas coisas, né? Eu não consigo atribuir sentido a tudo, porque logo sou um ser humano, né, limitado, que não consegue ter o conhecimento do tudo, né? Então, você vai para um caminho niilista. Agora, se você vai para um caminho em que só as coisas que você consegue atribuir sentido fazem sentido, e tipo, aquilo ali é o teu tudo, de certa forma, então eu fui para um extremo que se o tudo para mim não faz sentido, eu não consigo atribuir sentido ao tudo, nada faz sentido, aquele pouco que faz sentido para mim, para as pessoas que vão para o extremo da busca do sentido, e aquilo ali, faz sentido, aquilo ali é a verdade absoluta, também está errado por natureza, né? Porque a existência em si, ela é muito maior do que a gente consegue conceber na nossa cabeça. E isso é uma coisa muito bem resolvida na nossa fé, né? Porque, por exemplo, Deus, ele é a eternidade. Então, é ele que tem a sabedoria eterna. Nós não temos a sabedoria eterna. Mas a gente age, é uma questão de aplicabilidade, né? Até onde faz sentido, a gente acredita, e até onde não faz mais sentido, a gente entende que é uma questão de fé mesmo. Que se eu existo, se eu existo, eu estou dentro de um plano. Logo, aquilo ali, de alguma forma, faz sentido, por mais que eu não consiga conceber esse sentido. Né? E aí veja uma coisa, né? Tempos atrás eu lembro que você estava lendo um livro quando você morava aqui em casa ainda, e depois você me deu esse livro e falou, pai, leia. E eu deixei na cabeceira e acabei lendo depois, no meu tempo, porque eu tenho um hábito de leitura um pouco diferente do teu, né? Que era o livro do Sêneca. Lembra? Ah, lembro. É daquela trilogia de estoicismo, né? Estoicismo. E Sêneca, ele é muito latente no que ele fala assim, não é que temos pouco tempo, é que nós gastamos muito com aquilo que não faz sentido. O tempo, a gente tem o tempo, né? Logo você escolhe o que você vai fazer com o tempo. Exatamente, é uma escolha, né? Depois que eu comecei a me direcionar mais para filosofia... no âmbito estoicista mesmo, né? Sim. Depois que eu comecei a me direcionar mais para a filosofia, que ela é proveniente dos teólogos, né? Porque, né, comecei a viver um pouco mais, de forma mais latente, minha fé católica. O estoicismo virou pó para mim, de certa forma, porque tem muita coisa muito mais bem resolvida ali numa suma teológica da vida. Começou a debater isso uma vez, você saiu brabo da discussão, você falou, não, pai, não sei o que lá. Porque aquela coisa, né? Isso entra muito no que eu estava falando, né? Se eu não consigo conceber, de certa forma, o sentido de tudo, então nada faz sentido. Isso está errado. Agora, se eu consigo conceber sentido de alguma coisa e eu atribuo que tudo tem aquele sentido que eu estou pensando, eu também estou errado. Então, se veja como a nossa mente ela é traiçoeira, né? Porque como a gente é limitado, tudo aquilo que a gente absorve, a gente concebe como tudo, sendo que é quase nada de conhecimento que a gente possui, né? De certa forma. Então, o que eu quis dizer com tudo isso, né? Para voltar um pouco e amarrar a ideia. Existem duas formas de você enxergar o teu desconhecimento sobre a existência. É você se frustrar e achar que nada faz sentido na tua vida. E outra é você entender que você nunca vai saber sobre tudo, e por mais que você tente, e você abraçar a liberdade que habita nesse conceito de você não saber. Mas tudo isso... Porque isso te dá liberdade para buscar mais. Isso tudo respeitando o meio que você vive, as suas crenças. Exato.
Exato. né? É porque uma Porque coisa não daí entra anula a no outra, conceito né? de ética, e veja que quão profundo é o que nós vamos entrar agora, no conceito ético da coisa, né? Porque o que é ético para mim pode não ser ético para você. Né? Matar animais silvestres é ético? Mas aí, até voltando um pouco, eu acho Né? que eu entendi o que você quis dizer, entendi, e concordo, eu acho que é isso mesmo, mas o ponto é, tipo, quando a gente consegue, de certa forma, como é que eu posso dizer isso de uma forma clara? Quando você entende que você não vai saber de tudo, né, de certa forma, eu falo de conhecimento e tal, você consegue entender você consegue conceber que certas coisas você não vai entender, isso pode ser uma conduta alheia, que é o que você falou da ética, então, por exemplo, você, meu pai, né, você é uma pessoa que esteve na minha convivência, podem ter coisas que você faça que eu, como teu filho, não concorde, só que Sim. assim, enquanto essa sua conduta não afeta a forma com que eu direciono minha conduta, a gente vive tranquilamente, porque Mas aí aí que que tá o queria chegar ponto ao do ponto do extremismo das raciocínio, que eu pessoas fiz a quererem pergunta imprimir, para né? você. Mas veja assim, ó, matar animais silvestres para você é ético? Eu acho que depende do contexto. Daqui a um pouco você está Porque fazendo assim, ó, controle de imagine se você algum. vai entrar no meio de uma tribo na Amazônia, onde eles caçam para viver. E para eles faz Exato. todo sentido caçar, porque é a sobrevivência deles. Não, e daqui a um pouco, sei lá, tem algum bioma que está sendo afetado por uma determinada espécie e as pessoas vão lá, vão ter que caçar aquela espécie, seja. Ou remover uma espécie de Exato, planta, ou sei depende de lá, qualquer muitos coisa. fatores e muitos pontos de vista. Mas a sociedade em si está indo para um lado que aí eu acho que é ético não caçar. E a minha verdade absoluta e foda-se, com Mas perdão você da sabe palavra, por é quê? Sabe por que que é assim? Eu deliberei um pouco, né? Eu cheguei a algumas conclusões que eu acho que elas estão erradas, na verdade, porque a melhor coisa que as pessoas podem fazer depois de verem esse vídeo é esquecer ele. Né? é, Eu acho que isso é um ponto bem, bem interessante de se mencionar. na verdade é um Mas vídeo provocativo, né? São ele é um vídeo provocações. provocativo em que a gente questiona a gente mesmo, né? Então, assim, tudo que a gente está falando aqui é coisas que a gente está, por natureza, concluindo agora e deliberando agora. Pode ser que muita coisa, depois de eu ver esse vídeo, eu não concorde mais. Isso isso prova o ponto do vídeo, inclusive, né? Que é justamente tipo, a E gente tá tudo que eu mudando. falei tá certo ou não. Ou não, exato. É tipo o vídeo de Schrödinger. Sacanagem. Mas, tipo, continuando assim nesse ponto, até esqueci o que eu ia falar, cara. Puxa vida. A gente estava falando sobre a questão do que é ético e o que não é. E daí da sociedade, que de certa forma. Ah, sim, lembrei. Por que que as pessoas elas são assim, né? Elas pegam a ideia delas, fecham numa caixinha, né? Colocam numa caixinha hermeticamente fechada e aquilo ali é verdade. Porque se você for pegar em essência, isso aí é meio que evolutivamente selecionado. O ser humano ele gosta de ter segurança, de ter certeza, de que a realidade corrobore com ele, porque isso recompensa ele, de alguma forma. Tanto que, até vou trazer para um exemplo mais pragmático, né? No trabalho, por exemplo. Se você tem alguma ideia e essa ideia não é aceita, isso vai doer em você, né? Agora, se você tem uma ideia, você aplica essa ideia gera algum indicador, algum resultado pragmático que prova o teu ponto, isso vai te recompensar. O problema, que eu acho que é o crucial assim da sociedade atualmente, é que as pessoas elas tendem a ter ideias que corroboram com as crenças delas. No entanto, ela vai encontrar algum artifício, algum artefato que de certa forma, distorça a realidade ou que seja pragmático para ela, né? Ela vai encontrar alguma justificativa para ela estar certa. E isso é evolutivamente selecionado porque o ser humano ele precisa construir conhecimento, e o conhecimento ele é construído através de várias vias, né? Seja vai ter a crença, daí vai ter ali uma busca, né? O conhecimento ele é uma coisa construída. E quando a pessoa ela tem certeza do que ela está falando, né? A certeza absoluta ali do que ela está falando, isso ali não é como se fosse como se a pessoa estivesse escolhendo ali ter aquela certeza. Ela meio que se descobriu naquela certeza porque tudo que Mas ela aí viu fez ela chegar àquela conclusão, né? tem os instintos primitivos, né? A minha sobrevivência Sim. primeiro, né? Exato. É aí que tá, né? Tipo, é um assunto muito complexo de deliberar sobre, porque eu acho muito difícil, assim. Claro que tem coisas que a gente assume que são o que são, porque elas estão dentro dos parâmetros aceitáveis para ser o que são. Então, por exemplo, matematicamente é um consenso que 2 mais 2 é igual a 4. Eu sei o que você pode me contrariar aqui falando no sentido de que pode ser que não e tal, mas eu digo,
dentro de determinados parâmetros, vai existir um consenso em que a gente constrói a sociedade em cima disso. Então, computação existe hoje, né? A gente está conseguindo transmitir isso aqui, ter essa conversa virtual por conta, né, de que certas coisas foram assumidas e entendidas, né, de uma determinada forma, e é um consenso, tipo, eu tô olhando para uma tela agora, isso é um fato, né, tipo, você, não é como se você não estivesse olhando para uma tela agora. E aí, fazendo um exercício, né, eu falar que não estou olhando para uma tela agora é mentira por natureza, porque eu estou olhando para uma tela agora. E aí, o que eu estava falando é que as pessoas, elas tendem, quando a gente está no campo das ideias, a gente sai do pragmatismo dos fatos, né, do que está acontecendo na realidade, as pessoas, elas vão criar todas as abstrações possíveis para que, com uma roupagem de realidade, ela prove o ponto dela que está certo, né? Ela vai estar certa sempre, né? Não importa o que aconteça. Vai existir, o famoso sempre tem uma desculpinha, entendeu? Sempre vai ter uma justificativa. E aí, eu acho que o grande desafio que a gente tem enquanto humanidade, né? Eu vejo que como profissional, porque nos e aí tem uma frase minha que vai contrapor isso que você está falando, né? O que eu sempre falo, que quem é bom em desculpa... Não é bom em mais nada. Mas é justamente isso, né? As pessoas, elas adoram abstrair uma desculpa, e aí o que eu tava falando, né? Que eu acho que o grande desafio que a gente tem como sociedade, assim, daqui para frente, é como que a gente faz, né? Dentro da... E eu acho que isso é uma questão de convívio mesmo, né? Interpessoal e tal, em sociedade, que é como que a gente faz para aceitar nossas limitações de que, tipo, minha ideia pode não estar certa, né? Mas como é que eu faço para aceitar que algumas ideias elas vão ter aplicabilidade em alguns contextos, em outros não, e assim, como é que as pessoas vão entender, cara, que a ideia dela, ela se aplica a ela, pode se aplicar o que ela está enxergando, mas não se aplica a tudo, né? E aí volta para aquela questão, né? Você fecha o teu conceito numa caixinha hermeticamente fechada porque você está em um grupo e um contexto, né? E tem outras pessoas que estão em outro grupo e outro contexto. E aí, como é que se faz para essas pessoas se conversarem, né? E eu acho que a gente, em todo esse tempo de existência da humanidade, enquanto sociedade e tal, a gente ainda não resolveu isso, e talvez a gente nem resolva, porque se a gente tivesse resolvido, não ia estar acontecendo guerra entre países, por exemplo. Não ia estar acontecendo várias coisas. Então, o ser humano, ele é muito limitado, a gente tem uma incompatibilidade evolutiva em, de certa forma, viver em unidade, né? Tipo, em algum parâmetro, a gente meio que vai se autodestruir, no sentido de a gente é tão limitado que a gente não consegue estabelecer aplicabilidade de ideias, daqui a um pouco, ideologias e formas de viver dentro de onde é de fato aplicável. Você sempre vai ter um ser humano querendo aplicar no outro o que ele acredita como verdade, ou o que o grupo dele vive como verdade, né? Você sempre vai ter essa guerra, né? E isso é uma coisa que se a gente está perpetuando esse comportamento de ter guerra, de ter várias coisas, debates e tal, é porque isso também foi evolutivamente selecionado. Só que tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque... Mas olha que interessante. O início da nossa conversa, a gente falou que o cérebro ele tem a linha, né, reptiliana, que é a tua parte racional, aí você tem o emocional e o teu teórico, né? Então, o que está no meio dos dois é o quê? O emocional. E aí você vê assim, ó, um cachorro, acabou de ter filhotinho, a cadela lá, vão disputar comida com o pai morde o filho porque ele tem que comer antes. Ele não está muito aí, cara. Ele está ensinando força, de certa forma, né? Já o ser humano, ele age muito pelo emocional. Ele tem um senso protetivo né, dos filhos, da prole e tudo mais, entendeu? Então você está vendo que cada vez mais a gente está tentando proteger. Mais, né? Mas você concorda comigo que o emocional ele está sendo cada vez mais preservado porque a gente criou uma sociedade mais hedônica? Sim. Então, por exemplo, tipo, lá no passado, a gente tinha que caçar para comer, certo? Então, a gente tinha que sair, né? Andava muitos quilômetros e tal. Cara, hoje, se eu tiver com fome agora, eu vou ali na geladeira, pego uma fruta, ou pego uma marmita minha e como. Logo, esse, digamos assim, esse desafio evolutivo que eu teria para obter alimento, ele tá anulado por natureza, né? E tanto que você vai ver, e aí, falando do emocional de novo, né? O emocional, ele tem uma função. O problema é que a gente está acentuando e criando uma dependência 100% desse aspecto humano, que é o emocional. Tanto que você vai ver em diversas espiritualidades de pessoas que viveram bem a sua vida, e eu não estou falando só da espiritualidade cristã, você vai ver várias
vários exemplos de filósofos e tal, que eles falam muito que, cara, ó, tuas emoções são traiçoeiras. Jesus mesmo dizia, né, negue a si mesmo, se vai, tua vontade por natureza ela é caída, tem muita coisa aí que tem que cuidar. E eu vejo que a gente está indo para um caminho em que a gente está entrando em cada vez mais guerra, as coisas estão ficando cada vez mais complicadas, porque a gente tirou diversas barreiras que elas precisam existir para a gente evoluir, e de certa forma elas não existem mais, e a gente meio. E esse sistema ele meio que se retroalimenta, né? Tipo, o emocional vai ser cada vez mais alimentado, porque, pô, no mundo de fast food cognitivo, que é tipo, eu abro uma LLM ali, um chat GPT da vida, ele vai me dar uma resposta pasteurizada, que não tem profundidade nenhuma, mas vai me dar uma resposta e eu vou entender aquilo como satisfatório. Esse sistema ele vai se retroalimentando e a gente meio que vai definhando o nosso racional, que foi o que nos trouxe como sociedade até aqui, né, em termos evolutivos, e vai acentuar uma outra área que talvez, então, eu vejo que, né, parece clichê dizer isso, mas é a forma que me parece que é o que está acontecendo, que a galera sempre disse aquele negócio, né? Tipo, homens fortes fazem tempos fáceis fazem homens fracos, e homens fracos fazem tempos difíceis, né? E você vê que a gente evoluiu tanto e a gente não acompanhou. Fisiologicamente, nós, como humanidade mesmo, nosso comportamento não acompanhou essa evolução que a gente teve em termos de sociedade, tecnologia e tudo, né? Então, eu fico meio. Eu não vou dizer necessariamente preocupado, é preocupante, claro, mas eu vejo que é muito incerto, né? Até isso prova também, mais uma vez, o ponto do vídeo, né? A gente não sabe de nada no fim das contas. O que vai ser do futuro, levando em consideração que a gente vive numa sociedade cada vez mais hedônica, né, que não enfrenta desafios de uma forma, pelo menos não da forma que a gente costumava enfrentar, e o que trouxe a sociedade até aqui, né, nessa construção de mundo e de evolução mesmo, o que vai acontecer em relação a isso, né? E em contrapartida, eu vejo que, por exemplo, a minha geração, algumas pessoas que têm esse senso de realmente conversar até com gerações anteriores, que é o que a gente está fazendo aqui agora, né? Eu vejo que o caminho, por mais que ele não vá resolver o problema, o caminho para mitigar isso é meio que nadar na contramão disso, né? Então, talvez ser menos hedônico. Então, eu tenho muito desse negócio de, às vezes, eu me forço a sentir tédio, por exemplo, né? Pô, ao invés de ficar ali rodando, sei lá, TikTok, Instagram, que agora eu tô evitando, por exemplo, né? Tirar um tempo para pensar às vezes, né? Tipo, pô, vou sentar na sala ali, vou desligar todas as telas e vou ficar, cara, por uma hora, ou sei lá, se eu não consigo uma hora, eu vou fazer 15 minutos. Mas, tipo, de não pensar em nada e me colocar no meu lugar, sabe? No sentido de, tipo, eu não sei tudo e eu tenho algumas coisas que eu tenho controle e outras não, sabe? Eu vejo que... criar um elo, né, dentro disso de sair fora um pouco, né, olhar para as coisas de fora. Eu vejo que é muito isso, a sabe? meditação. Siddhartha Gautama falava muito disso, né, o Buda, que é outra religião, vamos falar. E a gente tá falando, tipo, a gente tá chovendo no molhado, né? Mas você vê que tipo, a gente tem que reiterar esse tipo de coisa hoje em dia, porque o mundo foi construído de uma forma a tirar a gente disso, que é uma coisa que é importante para que a gente tenha significado na vida, né? Volta para a questão aponta novamente. Agora veja que legal que é isso, né? E vamos falar de geração, você falou de geração, né? Uma geração anterior, e a gente vem nessa evolução, e eu acho que nunca as gerações tiveram tão juntas, né? Trabalhando juntas, né? Que você tem boomers trabalhando ainda, né? Baby boomers e tudo mais, né? São gerações diferentes vivendo a mesma época, o mesmo ponto e usufruindo de tecnologia junto e é muito louco isso, né? A gente tá no mesmo tempo, a gente tá no mesmo ponto, né, do tempo, assim. Imagina, então, você vê senhores idosos usando celular, por exemplo, a avó e o vô assistem YouTube, né? Eu recebo o vídeo do TikTok do meu pai, né? Ele fuma vape. É um senhor de 71 anos. Eu acho que a gente não sabe lidar com isso, sabe? No fim do dia, eu acho que a gente não sabe lidar com isso. Mas veja que interessante, o que você falou do tempo, né? Tempos fáceis fazem homens... Né? Veja como que esse ciclo evolutivo, ele, de certa forma, é clichê pra caramba, mas... óbvio que é clichê, né? Mas veja assim, ó, vamos falar de nós dois, não vamos devagar muito assim. Eu, por muitas vezes, coloquei vocês na fogueira, né? Tipo, empurrei do ninho. Muitas vezes. Né? Muitas vezes. Porque mas, tipo...
O aço se forja, ele fica firme no fogo e no frio, cara. Ou se você não colocar o aço no fogo e no frio, ele vai ser mole. Mas aí que tá, sabe? Tipo, quando eu coloco assim pra analisar minha vida em retrospecto, né? Você veja como é louco esse negócio de criação, né? Porque, cara, a gente nunca, tipo, assim, pelo menos não que eu me lembre, e se isso aconteceu, você fez um baita papel de pai de não deixar isso transparecer. Mas a gente nunca passou necessidade extrema, assim, no sentido de, tipo, pô, passar fome como filho, né? Eu vejo. E aí, quando você fala assim de que a gente é forjado no tipo, no calor e tal, ou no frio e tal, né? Que as coisas esquentam, esfriam, e tem essa questão da dificuldade. Você veja que para a gente entender isso como filho, né? Hoje eu vejo assim, minha vida ela é fácil, cara. Eu não vou negar, minha vida sempre foi fácil. Minha vida não é. Eu não tenho, tipo, uma grande história de superação em que, pô, aconteceu um monte de coisa foda na minha vida e que, tipo, pô, eu cheguei num ponto em que hoje eu entendo certas coisas. Essa construção, ela foi pelo amor, ela não foi pela dor, sabe? E eu vejo que, tipo, isso é muito louco, cara, porque tem Mas pessoas espera que. aí, a dor muitas vezes você não sentiu. Mas teve dor, né? Mas teve. Bom exemplo, quantas parcelas da tua faculdade eu paguei? Nenhuma, né? A conquista é Mas tua. aí que tá, né? Tipo, porque Mas pra é que mim tem não. coisas que você tem que facilitar. Tipo, você nunca passou fome. Mas eu, Sim, como provedor, eu não posso deixar minha prole passar fome. Né? sim. Agora, vou te dar recurso de graça? Nunca. Mas o que eu quero dizer é justamente isso, né? Eu tô muito curioso para ver como eu vou me sair enquanto pai nesse sentido, quando eu me tornar um. E veja que engraçado, né? Que agora faz quanto tempo você está namorando? Fazem 6 meses, 6 meses aproximadamente. aproximadamente. O que eu Pouco tempo. falava para você? Matheus, você precisa arrumar uma namorada. Uhum, sim. Ou compra um carro velho para te dar problema, porque. Mas eu vejo que, tipo, a gente precisa Não, e assim, ter ó, desafio. brincadeiras à Sim, parte, você achou uma pessoa sensacional, né? Que vai te fazer crescer pra caramba, mas por quê? Porque a vida é a vela que você tem que ser fogo para alguém. Você tem que também, sim. entendeu? Ser calor, ser alguma coisa, ou ser decorativo. Aí escolha que tipo de vela você quer ser, mas você tem que ter. Aí que cai no negócio muito louco de evolução humana. Porque o ser humano só evoluiu porque ele vive em grupo. Sim, é o que eu tava falando, né? A gente tá tendo essa interação, assim, que nem eu disse, né? O objetivo desses vídeos que eu tô gravando é de servir como um acervo para eu recuperar esse tipo de informação depois, né? Se isso alcançar alguém, que ótimo, que isso inspire as outras pessoas. Mas isso é fruto de uma interação, né? É uma inquietação que surgiu em mim mediante estímulos que eu recebi. Isso pode ser uma coisa que sei lá, eu não sei em que. Não houve um momento que pivotou, tipo, preciso gravar essas coisas e ter isso, né? É uma questão que, tipo, eu fui criado de uma determinada forma, criei determinadas conclusões, vivi minha vida de uma determinada forma, e a gente interagiu de determinadas formas que nos trouxe até aqui, né? E isso por quê? Porque estamos em grupo, nós vivemos em sociedade, a gente constrói coisas, né? Mas veja uma coisa, Conhecimento, Matheus. constrói, né? Profissionalmente falando, você é um cara bem sucedido. Sim, pode-se dizer que Eu sim. também. Sim. Eu tô com 33 anos de profissão. E eu me considero um cara puta bem sucedido. Porque tudo que eu quis fazer na minha profissão eu fiz. E todo mundo que me conhece fala assim, pô, o cara vende pra caramba. Né? E eu E sei que eu estabeleceu o vendo. que é sucesso, né? Eu Tipo, o sei o que que é é sucesso? sucesso. Mas o que é sucesso é relacionamento, é ser luz, é ser calor, e você entender o momento que às vezes você precisa ser luz, às vezes você precisa ser calor, e às vezes só vai decorar o ambiente e tá tudo certo. Não, mas é isso que eu queria dizer mesmo sobre a questão E de como sucesso. vela, olha onde que vai ser profundo isso. Muitas vezes você cede a luz para outra vela e deixa a outra brilhar, entendeu? E tá tudo bem. E Sim. aí que eu acho que o contexto de pai e filho é muito bem, porque você vai fazer com que agora é a vez de vocês. E aos poucos eu vou me apagando, deixando o cenário, né? E virando cera para cuidar dos netos que vão vir e que tudo mais, entendeu? Pois essa conversa ela é muito fruto de eu tentar entender a tua percepção mesmo sobre essas coisas, né? Até para onde estamos indo e tal. Segui um caminho meio freestyle, mas eu queria entender de fato que são perguntas que eu nunca te fiz mesmo, né? Que é o que te Cara, até os inquieta. 20 anos, qual que era meu sonho? Ser pai. Sim. Realizei, tenho 3 filhos que, meu Deus do céu, né? Sensacional, né? Cada um com o seu tipo, um metódico pra caralho, né? Que não vou falar quem que é.
Outra que é do meu perfilzão assim ativo e que tratora tudo e todos e seguiu a minha profissão, que é a Duda. E a Maíra, que vem fechando o ciclo dos 3, eu digo que tem o jeitinho dela de conquistar as coisas e de uma fé inabalável, né? Que tem a sua essência, né? E veja, agora o meu sonho com 40 e poucos é ser vô. Então, tipo, a evolução, eu tô fechando o ciclo. Pois é, isso é muito interessante, cara. É o ciclo da vida. Né? E aí, no contexto religioso, crescer e multiplicai-vos, né? Sim. Mas eu acho que na verdade, em qualquer âmbito da humanidade que você for olhar, seja na espiritualidade cristã, seja em qualquer coisa que for, a gente tende a ir para um caminho de que a gente quer se perpetuar, a gente quer ser eterno, né, Em como ser todas as humano. espécies, cara. Eu vejo o vídeo direto de qualquer animal protegendo a cria, entrando na frente. Sobreviver, perpetuar a espécie é o que tem sei de lá. mais forte, entendeu? E por que esse impulso existe, né? Isso é muito louco, cara. Tipo, é toda uma questão de... Eu acho que é uma questão de pressão evolutiva mesmo, né? Não sei o que Mas pega veja nisso aí. que profundo é o que eu vou falar agora, né? Em qualquer espécie. Por mais que você nunca sentiu a caça, para você sempre foi fácil, você nunca passou fome. Sim. Mas por outro lado, você aprendeu a se defender de algumas presas, né? Em várias camadas de abstração, né, socialmente falando, né, tipo, pô, ter uma reserva financeira, ou, sei lá, ter uma casa. Exatamente, Tipo, exatamente. Você por isso que eu aprendeu a digo se proteger. Foi ensinado de alguma maneira, talvez vendo o perrengue de nunca ter dinheiro, por mais que não tinha fome, tinha esse ciclo para você escolheu isso. Falou, não, eu preciso de uma proteção financeira, porque para mim faz sentido, tá tudo certo. Né? Você sabe hoje que no frigir dos ovos eu tenho um patrimônio que é meu, e que muitas vezes eu não tenho uma reserva constituída do tamanho da tua mesmo, mas tá tudo certo também, né? Mas eu tenho um patrimônio que é fruto do meu trabalho e tudo mais, mas a minha função de prover até então nunca faltou nada. Sim, era isso que eu queria falar, assim, né? Porque as pessoas às vezes elas olham a vida do vizinho, né? Dos outros, e elas querem. E a gente tava voltando ali para aquela questão das pessoas fecharem as ideias delas numa caixinha hermeticamente fechada, onde o que ela pensa tá certo e os outros meio que tipo, estão errados por natureza, né? E aí é uma coisa que eu aprendi, principalmente depois que eu me mudei, né? Por ter ganho essa liberdade no sentido de, cara, ao que diz respeito à minha conduta e às minhas crenças, a forma com que eu vivo, isso está no meu controle. Logo, é com isso aqui que eu devo me preocupar. Os demais, a conduta própria, né? Que é principalmente o que se disse quando se faz quando ninguém está vendo, né? Cabe a essas pessoas. E como que a gente lida com outras pessoas? No que diz respeito às interações que a gente tem com as outras pessoas. E aí, quando você entra nessa seara, eu acho que, tipo, é o famoso fazer sua parte, deixar que os outros façam a deles, e assim a gente evolui como humanidade, como pessoas, né? Mas É veja que engraçado esse o ponto de vista, né? Para você faz sentido ter reserva financeira. Sim. Para mim não faz tanto sentido, eu consigo fazer dinheiro a hora que eu quero. Mas tipo, isso pensando, mas aí veja que curioso também, né? E isso é uma crença, né? É uma crença tua, eu tenho a minha crença. Sim. Você pega assim, eu vejo que é uma questão muito contextual, né? E é uma questão contextual, eu coloco até o tempo nisso, né? Porque a gente hoje vive numa outra época, com outra inflação, outra moeda, outra visão, né? Então, talvez, se você tivesse a minha idade no meu contexto, talvez você teria a minha conduta, ou talvez você teria a tua, e de alguma Sim. forma o teu comportamento vai ser reforçado ou punido, e você vai escolher o Sim. teu caminho. E assim, a gente é maleável, né? A gente vai aprendendo coisas. E isso que eu acho que é o mais, assim, extraordinário da vida, que depois que eu me mudei, por exemplo, tem muitas coisas que eu mudei na minha conduta que eu não tinha quando eu morava com vocês, que na época eu não entendia e passei a mudar, e tá tudo bem, e tá tudo Sim, bem. tá tudo certo. Tipo, o ser humano tá... Cara, você tá... E assim, até quem estiver assistindo, assim, parece que a gente tá chovendo molhado, mas assim, você está autorizado a mudar sua perspectiva de mundo quando você quiser, da forma que você quiser, porque é aquela coisa, né, tipo... Isso até meio João Batista, né? Ele tava preso, cara, totalmente lascado. Isso não impedia ele de pensar e continuar na fé, no propósito dele, nas coisas que ele tinha certeza que ele acreditava, né? Então, assim, fazendo um contraponto agora do que, tipo, a gente não tem certeza de nada, a gente não pode imputar essa certeza nos outros. Cara, o que você tem certeza
vai fundo, cara. Vai fundo. Faz as coisas e, tipo, vive. Porque o sentido da vida no fim do dia é viver, né? E eu acho que esse é o grande ponto, né? E até, assim, né? Não sei se você tem mais alguma consideração, mas até me direcionando para o final, o que fica, né? Que é justamente o tema desse quadro que eu estou fazendo, né? Que no final, o que fica? No final, o que fica nos foi dada uma existência, a gente existe, logo a gente está queimando nossa vela, né? Que é o que a gente estava conversando aqui. E a gente precisa fazer alguma coisa com isso. A gente precisa ir para algum lugar, fazer alguma coisa com a vida que nos foi dada. E o ponto no final, o que fica é com o que eu estou usando o meu tempo e qual é o significado que esse tempo que eu estou usando tem. Né? E esse vídeo ele prova esse ponto no sentido de que a gente acabou de passar uma hora inteira aqui jogando muita informação. Talvez seja um remendo de várias informações, e tudo bem, porque é assim que uma conversa flui. Mas no final o que ficou foi tudo isso que a gente conversou, e eu vou poder recuperar isso como uma assinatura energética na entropia. Mas veja que legal, né? No meu ponto de vista, respondendo a tua pergunta, o que fica, eu sempre escolhi ser luz. Né? Talvez algumas pessoas me enxerguem como vela e eu vou iluminar só o dia delas. Mas talvez outras pessoas me enxerguem como estrela. E talvez eu não esteja mais aqui. Mas quando eles olharem a minha luz, eles vão saber que um dia eu fui estrela. E assim, esse vídeo aqui ele vai ficar eternizado nas redes. Eu posso olhar para o céu e já ter visto uma estrela que não existe mais. É verdade. Porque daí então o conceito de você olhar para o céu e falar assim, ele vai virar uma estrelinha. De certa forma, sim. Sim. Somos todos. A gente está deixando alguma coisa aí, né? Talvez a luz que você está vendo na estrelinha não exista mais. Mas você está vendo só agora e está tudo certo também. Aí entrou na metafísica da coisa. Na verdade, não metafísica, né? A gente está deliberando sobre o aspecto de como as coisas funcionam fisicamente e como a gente enxerga, né? Mas, talvez, cara. Né? E como luz, às vezes a chama é pequena, às vezes aumenta a chama, às vezes tem oxigênio, às vezes não tem, às vezes te apaga, às vezes te acende e assim vai, porque tá tudo certo. Perfeito. Cara, você não tem noção o quantas coisas assim foram reforçadas, né, no sentido dos caminhos que eu tô seguindo para minha vida. Quantas outras coisas aqui que a gente conversou eu vou digerir, talvez eu mude, né? Então, assim, eu também. Esse tipo de conversa eu vejo que é ouro, assim, e eu acho que para o primeiro episódio meio que cumpriu o propósito que eu tinha com ele, que e não tinha pessoa melhor para começar esse quadro do que você, porque, né? Não, para quem tá ouvindo aí. Pode não fazer nenhum sentido, né, para quem tá ouvindo, mas tudo bem. Vai falar, puta, dois retardados falando, mas para ter uma ideia, essa conversa a gente teve várias na nossa vida, assim, né? Quantas foram, às vezes, que às vezes a gente. Eu lembro, às vezes, chegava da escola à noite, a gente abria uma cerveja e ficava horas conversando, né? É verdade. Eu vejo isso como um grande presente, assim, né? Porque, né? E assim, eu deixo, né? Se você tem oportunidade. Às vezes brigando, né? Um teimando com o outro. Mas era legal. Eu sempre gostei. Eu queria deixar um registro aqui, que eu acho que é uma coisa que fica também nesse episódio, já que o tema é o que fica no final, né? Você que é filho e tem oportunidade, né? Eu entendo que tem pessoas que não têm essa possibilidade, mas se você tem essa possibilidade de, independente de como o seu pai, sua mãe, sua figura paterna, sua figura materna seja, converse com essas pessoas. Né? Tenha esse contato. Talvez você não vá entrar numa seara filosófica ou uma seara, mas converse com as pessoas. Porque no final o que fica é isso, né? É o quanto você usou o teu tempo de alguma forma, e isso corrobora com o que eu estava falando, né? Que Você pretende publicar isso quando, Matheus? O quanto antes. Eu vou só colocar alguma intro, talvez, e isso aqui vai pro ar. E vai pro ar da forma mais pura possível, tá? Porque eu não pretendo editar, porque esse vídeo, como eu disse, né? Ele é um acervo para mim, né? Que vai ficar num canal chamado No Final O Que Fica. E eu acho que para primeiro momento, assim, já teve um grande valor para mim, assim. E eu espero que se outras pessoas encontrarem isso no YouTube, seja lá onde for, né, isso inspire essas pessoas de alguma forma, né?
E veja, agora para o que fica também, não é nada, não é cobrando nada, mas o tempo como olhando dele como linear, né? Você olha para frente e você vê que você tem bastante tempo. Eu já olho para frente e vejo que eu tenho pouco tempo. Talvez o Vosley olhe para frente e fale assim, eu tenho muito pouco tempo. É verdade. Isso me lembra muito de coisas que a gente vai lembrando de coisas que a gente fez, né? Então, aquele semestre que eu morei com o vô, por exemplo, né? Cara, eu voltava de madrugada, a gente ficava falando sobre música. Inclusive, né? Cara, música é uma das coisas que mais fazem. Eu sei, eu gosto de dizer que eu faço 3 coisas da vida, né? Eu sempre disse isso, Pô, tipo, que é que veja corrida, que coisa... código e música, né? Podia ter pego o violão para tocar, mas também não ia adiantar, não sei tocar, né? Eu vejo assim que a gente. Isso prova, né? Mais uma vez o ponto de que a gente é muito do que fazem com a gente, né? E o que a gente faz com o que fazem com a gente. Então, hoje eu sou músico por causa do vô, né? Hoje eu penso da forma que penso, porque com certeza é uma coleção de estímulos, sejam seus, sejam da mãe, sejam dos amigos que eu tive, das coisas que me aconteceram, né? Então, no final, o que fica é tudo isso aí, né? Porque era, tipo, a ideia era trazer algum highlight, mas no final o que fica é tudo isso aí. E quando você Enfim. bater o nariz na porta, pode ser que alguém esteja te segurando. É verdade, é verdade. Isso aí é uma história que dá para deixar nos comentários depois, né? Isso aí seria bem interessante depois. Pai, muito obrigado pelo teu tempo. Eu acho que foi uma conversa muito boa, muito fantástica. Eu espero que isso inspire outras pessoas também a interagirem entre elas, né? Se não for com o pai, ou seja, com algum familiar, e seja de qualquer coisa que seja, porque, como eu disse, né? É uma questão de o tempo que a gente tem e como a gente está usando ele. Exatamente. Fechou? Muito obrigado. Vamos Beijão. por aqui. Um beijo. Obrigado pelo apoio hoje. Isso aí. É boa. Muito bom. Fechou, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Para quem está nos ouvindo, né? Um ótimo dia, tarde, noite, madrugada, enfim. Fiquem aí, como você disse, usem o vídeo, abusem do vídeo. Se quiserem jogar fora também, joguem, não tem problema nenhum. Né? Foi uma conversa franca, aberta e divertida. Se a gente fosse ficar... Para encerrar, né, já não esquecendo, né? Se esse vídeo te inspirou de alguma forma, né? Deixa um like, compartilha aí com alguém. Deixa um like, compartilha. É uma conversa aleatória entre um pai e um filho, mas pode ser. Precisamos bater a nossa meta de uma assistida. Exatamente, é isso aí. Né? Eu sempre... Vai ser eu, tá ligado? O cara que vai assistir. Faz sentido para uma pessoa. Então, se uma pessoa ouviu isso e falou, pô, fez sentido isso para mim de alguma forma, bateu, né, nosso objetivo. Batemos a meta. Fechou então, pessoal? Tchau, tchau. Muito obrigado e até a próxima.